Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço aos 623 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga ou uma amiga. É o canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho, que são as notificações, que avisa as novas postagens. Coloque like no que vocês gostarem e utilize a parte de baixo dos comentários para debater, para sugerir, né, para pensar um pouco esse trágico momento, triste momento, dramático momento que nós estamos vivendo. Lembro também, e isso é importante, se vocês entrarem no canal, tem lá do lado direito um retângulo azul, seja membro, né? E aí tem todas as informações sobre essa comunidade que nós criamos. Tem lá os selos, tem os emojis, tem o encontro sobre cultura no último domingo do mês e na última sexta-feira no mês, o encontro fazendo uma análise do que de principal ocorreu naquele mês, especialmente no campo da política e da economia. Todas as informações onde estão, no Seja Membro. Significa que nesse espaço vai diminuir alguma coisa? Não, continuamos do mesmo jeito com as nossas lives, com as nossas entrevistas, isso aqui é um acréscimo, é algo a mais. Falando em entrevista, vale destacar, postamos com o senador não, ele já foi deputado federal, estadual, prefeito da capital, vereador, e é presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que apoia para a presidência da República, quando ele diz eu, entenda-se, é o partido, né? Rodrigo Pacheco para presidente da República, é o presidente do Senado e do Congresso Nacional. Assista a uma entrevista que tem informações importantes, como mais um ator participando aí desse momento político tão complexo como nós estamos vivendo. No Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, pelo @Marco Antônio Villa Oficial. Bem, passei dei uma diagonal, vi tudo que tem de mais significativo, de mais importante. Eu acho que vale a pena destacar, antes de pegarmos o foco da nossa questão, uma notícia da Folha, dizendo que time de Guedes apostou em imunidade de rebanho, sem ouvir saúde, mostra o ofício que chegou à CPI. Para vice-presidente do colegiado, ou seja, o senador Randolfo Rodrigues, a informação é prova material, um dos documentos mais reveladores, diz o senador. Vem a matéria. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia apostou no recuo da pandemia em 21. Né? O secretário é um senhor chamado Adolfo Sachida, que disse em novembro do ano passado, no dia 17, olha que análise precisa, hein? Realmente no alvo. Em 17 de novembro do ano passado, ele disse que o país caminhava para a imunidade de rebanho. Ele deve ser um grande especialista também, né? Um infectologista de primeira, um sanitarista. Segundo ele, era baixíssima a probabilidade da segunda onda. Veio a segunda onda e nunca morreu tanta gente no Brasil como na segunda onda, especialmente no primeiro trimestre desse ano. Esse é o nível da equipe que tem no Ministério da Economia do falastrão Paulo Guedes. E quantas vezes nós falamos que ele era um falastrão, não tinha um livro, era incapaz, não conhecia a macroeconomia, não conhecia o Brasil, etc, etc, etc. É a tragédia aí. É a tragédia que nós estamos vivendo. Há um outro ponto importante que eu gostaria de destacar, uma matéria do UOL, a Juliana Dalpiva, detalha ataque de advogado de Bolsonaro. É um miliciano que também é advogado, né, um tal de Wassef, ele faz as duas coisas. Diz ela, a Juliana Dalpiva, que fez aquelas reportagens sobre a família Bolsonaro, especialmente o segundo casamento, realmente um momento lindo do Bolsonaro, muito cristão, é um homem conservador, né? Com 10 anos de casamento, comprou 14 imóveis com dinheiro de origem desconhecida. E ela fez a reportagem e o Wassef ameaçou de morte, só isso. Mas nada sério, só ameaçou ela de morte. Né? É assim que funciona o nazifascismo, é assim como funciona a caterva bolsonarista. E ela diz assim, a Juliana, a repórter, a jornalista fez a matéria, Juliana Dalpiva, abre aspas, não houve troca de mensagens, foi gratuito, quer dizer, foi um ataque, e diz ela, ultrapassou qualquer limite democrático. É uma violência, é uma ameaça. E sempre com mulheres, especialmente. Note como a caterva bolsonarista, quando se encontra a jornalista, eles agem de um jeito, quando é o jornalista, eles agem de outra forma. E como essa misoginia está presente até na CPI. Acho que foi na quinta-feira, em certo momento, a senadora Elisiane Gama teve lá quase que uma altercação com o Alberto Roberto. Não vou chamar de Rolando Lero, dois personagens do Chico Anísio. O Rolando Lero era até um cara simpático, né? O Alberto Roberto era um picareta, um ator que se fingia de grande ator, né? É uma figura, e se você não conhece, escreva aí, procure e tal. E é igualzinho esse senador da caterva bolsonarista, um picareta, né? Que eu chamo de Alberto Roberto, que
que ele queria falar mais grosso. Quando é mulher, eles começam a falar mais alto, não atende às observações, tal. É a misoginia típica da caterva bolsonarista tal. E aqui está presente com o miliciano, que também é advogado, que escondeu Queiroz, hein? Não podemos nos esquecer quem é esse cidadão, né? É inacreditável. Então, eu queria deixar esses dois registros antes de nós adentrarmos o foco da nossa questão. Eu brinco até, conversando, hoje que o Bolsonaro tem uma escolha de Sofia, né? Ele não sabe se vai para Papuda ou Bangu 8. Essa é a escolha de Sofia do criminoso Jair Asmodeu Bolsonaro. A questão que se coloca, e o cenário está sendo desenhado, eu não entendi porque hoje, no final da tarde, começo da noite, ele foi ao STF, não é a primeira vez. E o que um presidente da República vai fazer na Suprema Corte conversando com o presidente da Suprema Corte, Luiz Fux? Qual a razão? Poxa vida, o que é isso? Alguém vai dizer assim, não, eles têm muito respeito pelos poderes. Se alguém que não tem respeito pela Suprema Corte é o Bolsonaro. Basta ver que ele xingou, na forma como ele se tratou o ministro Luiz Roberto Barroso, idiota, canalha, pedófilo, as palavras que ele usou, né? As denominações que ele deu ao ministro da Suprema Corte. Isso, marginal. E o presidente Luiz Fux deveria, eu acho que está na hora das autoridades colocar o Bolsonaro no devido lugar, né? O que deveria fazer o ministro Luiz Fux como presidente do Supremo? Não é o Fux, é o presidente da Suprema Corte. Dizer, eu não recebo o senhor enquanto o senhor não se desculpar publicamente da forma como o senhor se dirigiu ao ministro Luiz Roberto Barroso. Aí eu falei assim, puxa vida, habemos um grande presidente da Suprema Corte. Fala assim, não, porque ao receber o criminoso Bolsonaro, o Fux ao recebê-lo hoje, ele, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está coonestando, mesmo sem eu querer, porque eu sei que ele discorda do que o Bolsonaro disse, evidentemente, mas para o grande público, para a caterva bolsonarista, para o nazifascismo, né, é como se ele concordasse com o que o criminoso Bolsonaro disse do ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, ele não deveria recebê-lo. Ou, insisto, ao recebê-lo, fala assim, antes o senhor se desculpe publicamente, após o senhor se desculpar publicamente do que disse sobre o ministro da Suprema Corte, aí sim eu recebo o senhor sem nenhum problema. Porém, não foi isso que ocorreu. O que fez o Bolsonaro? Vai lá, quase que meio clandestinamente, conversar com o ministro da Suprema Corte brasileira. É um erro que as instituições cometem em relação ao nazifascismo. Tratam o Bolsonaro como se ele fosse simplesmente um falastrão. Ele é muito mais que um falastrão. Ele está destruindo as bases do Estado democrático de direito. Está fomentando o ódio, o preconceito, a misoginia. Está desqualificando todas as políticas de Estado adotadas nos últimos 30 anos. Transformou o Brasil num país pária. Então, a questão de, ao tratá-lo dessa forma, ao recebê-lo, sem que ele tivesse pedido desculpas públicas do que disse sobre o ministro Barroso, o que fica, insisto, é que o Bolsonaro tinha razão. Tanto que ele tinha razão que o presidente da Suprema Corte, o chefe do Judiciário Federal, o recebeu para falar o quê? Não se sabe, não estava nem na agenda de um, tudo indica, nem na agenda de outro, sobre qual assunto também não foi publicizado. Isso é bom? Isso é péssimo. Isso é péssimo para o país. Péssimo, 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 péssimo. Eu fiquei olhando, porque os ataques que ele fez ao Tribunal Superior Eleitoral e os ataques à eleição, dizendo que desse jeito não vai ter eleição. Meu Deus do céu, ameaçando uma das pilares da democracia brasileira, as eleições que ocorrem a cada 2 anos, a alternância no poder, a justiça eleitoral criada, vale destacar, em 1932, com o Código Eleitoral. Lembre-se que no Brasil as mulheres votam antes do que a Itália, do que na França, né, nas eleições de 1933. Né? Temos, inclusive, na Constituinte de 33, 34, 2 mulheres, uma eleita diretamente e outra como representante classista, que é uma novidade que só existiu na Constituição de 34, 40 representantes classistas, 20 de empresários e 20 de sindicatos. Bem, o que interessa, portanto, no caso, agora em tela, é que ao receber o Bolsonaro, o Fux está chancelando. Eu sei que ele pensa o contrário, insisto, mas ele acaba chancelando. Puxa vida, não é possível. É necessário colocar as barreiras democráticas, e as barreiras democráticas é feito aqui pela Constituição, colocar as barreiras constitucionais.
Não é possível que o tratamento entre os chefes de um poder, Executivo Federal, Bolsonaro, e o Judiciário Federal, Fux, ocorra sem que um não peça desculpas sobre uma agressão vil, calhorda, cruel, covarde que fez ao ministro Barroso. E isso se aplica também ao presidente do Congresso Nacional. Caso tivesse sido atingido um senador ou um deputado por uma fala considerada também fora do que se considera o normal num embate político, num embate parlamentar, né? Que não é o caso em tela, vale destacar. Eu estou me referindo ao encontro, portanto, do Bolsonaro com o Fux, isso para ficar absolutamente claro. O que fica, o cenário desenhado, é que o Bolsonaro está desesperado. Ele está desesperado. Você percebe pelo olhar, ele está descontrolado. Eu não sei se ele toma alguma coisa, se ele faz algum outro tipo de negócio, daqueles negócios que as milícias trabalham também. Eu não sei. Que ele é um sujeito descompensado, fora do normal, criminoso, psicopata. Isso eu sei que ele é. Nós sabemos, o Brasil sabe, e não tratou dessa questão lá atrás, quando deveria ter colocado a barreira constitucional, o ordenamento legal, e nós nunca teríamos um nazifascista na presidência, mas foi levado tudo na base da brincadeira e deu no que deu. Mas ele está desesperado, você percebe essa ida dele ridícula, patética, a Porto Alegre, agora diz que vai a Manaus. Isso é uma provocação que ele quer fazer, olha que absurdo, ao senador Omar Aziz, está na cara, presidente da CPI, é isso que ele vai fazer. Isso constrói alguma coisa? Não. Agora, o país que passa a tragédia sanitária mais grave da história, ele fica fazendo motociata, que é uma das coisas mais patéticas que tem, motociata. É um negócio assim, absurda. Daqui, quando se descolar esse momento histórico, as pessoas lá na frente olharem o que está acontecendo, vão falar assim, puxa vida, que país é esse? Que país é esse? Que momento triste o Brasil passou, né? E fora do Brasil, os países importantes com os quais nós temos negociações econômicas, questões diplomáticas que precisamos resolver, participar dos grandes organismos internacionais, eles olham o Brasil hoje, o governo brasileiro entende-se com desprezo, com desprezo. A questão, portanto, é tão grave que nós estamos vivendo, porque, além de tudo, com todas as aspas, dos mais de 535 mil mortos, a percepção é claro, agora na população, isso é importante, a pesquisa Datafolha de hoje dá essa informação, 70% considera o governo corrupto, né? Tem corrupção no governo, entre os jovens, 78%. Né? 78%. Ou seja, há uma clareza que você tem um governo criminoso, um governo genocida, alguém que você não pode confiar, lembra a pesquisa sobre se pode confiar ou não no presidente, né? Nós já, inclusive, apresentamos aqui, né? E, por outro lado, agora a questão da corrupção. Quer dizer, o cenário está colocado para um avanço da sociedade civil democrático e colocando a questão do impeachment. E você sente no ar que essa questão, a cada dia ela está mais presente. Não falta um crime de responsabilidade. Hoje mesmo, o senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, voltou a falar, não há dúvida, que o Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade. Ele está se referindo especificamente à questão da pandemia. E a gente pode ampliar os outros crimes de responsabilidade que ele cometeu, violando a Lei 1079 de 1950. Né? Então, o que nós estamos vendo aqui é um momento particular e único da história que nunca mais se repetirá, porque o Bolsonaro vai ser página virada dessa história rapidamente. Né? Ele não tem condições, o Brasil não tem condições de suportá-lo nesse segundo semestre, porque ele vai ensanguentar o processo eleitoral de 22. Nós temos uma opção, ou temos um processo democrático, debate duro, firme, entre diferentes alternativas políticas para governar o Brasil, ou caso o Bolsonaro consiga levar seu governo até lá ensanguentando o Brasil, ele vai gerar guerra civil. É isso que ele está, é insubordinação das PMs, está claro, todas as PMs hoje estão insubordinadas e atendem a ele ideologicamente, não atendem aos governadores, que são seus chefes naturais, seus comandantes naturais, né, constitucionais, vale destacar. As Forças Armadas, é isso que a gente está assistindo, que é uma vergonha. Hoje elas caíram na armadilha bolsonarista e não sabem, os mais identificados realmente com a história das suas armas específicas, eles não conseguem sair do governo, são centenas de oficiais que estão lá, parte deles, a maior parte da reserva, mas parte da ativa, estão ganhando muito dinheiro, né? E se locupletam com aquilo, alguns chegaram a triplicar o que recebiam mensalmente, portanto, eles têm uma identificação com o Bolsonaro que não é ideológica, é de dinheiro, é de bolso, é gente que está lá, alguns deles, infelizmente, a CPI tem mostrado
mostrou provas robustas de gente que está se locupletando, e essa questão vai aparecer muito agora nos próximos depoimentos e na avaliação documental. Então, o cenário que se apresenta é muito ruim, quer dizer, politicamente para ele. Ou seja, de um lado, a CPI está fazendo, e vai ficar mais 3 meses, fazendo um excelente, até novembro, um excelente trabalho de investigação e chegando à verdade e aos autores do genocídio. Isso, evidentemente, atinge Bolsonaro. Por outro lado, todas as ações de corrupção que estão sendo demonstradas. Tem o inquérito no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes está trabalhando muito nisso e trabalhando muito bem. O cenário desenhado é ele cada vez mais isolado politicamente. Você começa a observar que políticos mais tradicionais do Centrão começam a paulatinamente se retirar ou dão declaração contra ele, meio de leve, amenas, ou ficam em silêncio, sinal de que estão tirando o time de campo, né? Então, quando você vê isso, insisto, a derrota eleitoral de novembro do ano passado, ele não consegue construir um partido. A Aliança pelo Brasil foi um fracasso. O tal de não conseguiu ter 5% das assinaturas. O tal de Patriotas é uma guerra e ele não tem condições como ele desejava. Colocou até o Flávio como Bolsonaro lá no partido, mas não vai ser como ele imaginava, porque ele queria abocanhar o fundo partidário e depois, no processo eleitoral, o fundo eleitoral propriamente dito. Tal. Então, não tem apoio empresarial, né? Ninguém vai dizer que o grande empresariado está aliado ao governo. Ao contrário, setores consideráveis do grande empresariado voltados para o mercado internacional estão cada vez mais preocupados, porque apesar da mudança no Ministério do Meio Ambiente, da mudança do titular, a essência do ministério continua a mesma. E o Brasil, nesse campo, mais ainda do que nos outros, está absolutamente isolado, né? Hoje, no caso do meio ambiente, e o Brasil foi um país que, em certo momento da nossa história, foi importantíssimo nessa área. Recorde-se a Rio 92 ou a Eco 92, realizada no Brasil durante o processo de impeachment de Fernando Collor. Até então, foi a maior reunião de chefes de Estado e de governo da história, né? Para discutir o quê? Meio ambiente. E o Brasil teve um papel importantíssimo, né, quando sediou aquela reunião com as propostas. Depois, muitas questões que foram levantadas nesse século XXI. Né? Hoje, o Brasil, nesse campo, especialmente, é um Estado pária na discussão de meio ambiente internacional. E o grande capital, os grandes interesses econômicos, sabem que isso afeta terrivelmente o Brasil. Então, ele não tem, de um lado, não tem apoio eleitoral. As eleições de novembro mostraram isso. Não tem sequer um partido. Não tem apoio do grande empresariado. As pesquisas mostram que o apoio que ele imaginava que tinha é mínimo hoje. Basta ver o ruim e péssimo como dispara e é identificado como um governo corrupto. E nada indica, porque não há nenhuma ações efetivas de combate à corrupção, que uma próxima pesquisa vai mudar esse quadro. Pelo contrário, uma próxima pesquisa vai agravar ainda mais esse quadro. Tem as questões econômicas que eu já ressaltei anteriormente. E tem a falta de capacidade de liderança dele, que ele não consegue liderar. E é interessante, insisto, o que disse o coronel Pellegrino em 1983, identificando lá atrás, quando ele era tenente ainda, que ele não tinha capacidade de liderança. E é verdade, porque diz, à época, o coronel, que ele queria liderar na base da ameaça, do grito, e não é assim que se lidera, é através do convencimento, através do respeito, através do exemplo. Do exemplo. Então, isso fica muito claro, é um governo que não tem diretriz, é um verdadeiro caos nos ministérios, na articulação entre os ministérios que inexiste e na corrupção. E na violência. O que aconteceu com a jornalista, a Juliana Dalpiva, vai aumentar, a tendência é que isso vai crescer nesse semestre. Quer dizer, todos aqueles que se posicionarem contra o Bolsonaro e apresentarem as ações criminosas vão ser ameaçados. E, olha, infelizmente, pode ocorrer coisa pior, porque nós estamos tratando com uma caterva que nunca teve presença no primeiro plano da cena política brasileira. Esse é o novo ruim. É um novo ruim, não é aquele novo que significa a modernização das instituições, né? Um país arejado, não. Trouxe um rebotalho, veio da cloaca da política nacional, dos pequenos municípios, gente que demonstrou ao longo de 2 anos e meio no parlamento, alguns nas prefeituras, outros nos governos estaduais, outros em funções no executivo federal,
quão eles não conseguem conviver com a estrutura democrática. Muitos já se arrependeram, e tem vários casos de parlamentares, de políticos, de eleitores, de pessoas que se arrependeram e saíram dessa, falaram, olha, nós estamos fora, e muitos se manifestaram isso publicamente e estão até pagando um preço político por isso. Que é natural, que pagariam mesmo, mas tiveram ao menos a hombridade, a coragem de falar, olha, eu estou fora disso, isso não tem a ver com o que eu penso e tal. Então, o cenário que está desenhado é cada vez um maior isolamento dele. Então, como eu disse, você tem um isolamento político, tem um isolamento econômico, um isolamento internacional, e, por outro lado, as acusações de corrupção, que são provas robustas até agora apresentadas, e vai aumentar mais a questão da gravação dos irmãos Miranda, Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda, um deputado federal, o outro funcionário de carreira do Ministério da Saúde. Ainda tem isso. E tem a questão do Witzel, lá do Rio de Janeiro, que diz que vai fazer um depoimento secreto e tem informações, diz ele, bombásticas. E aí, claro, sobre as relações do Bolsonaro, né, com as milícias do Rio de Janeiro e o Flávio Bolsonaro, porque quando a gente fala dos filhos, os filhos são nada, são instrumentos do pai. Flávio, ou seja, Jair, entenda-se, controlando os hospitais federais e a corrupção, e um instituto lá do Rio de Janeiro, que já me contaram, já me deram todos os detalhes, que é controlado por milicianos e é em sociedade com o Flávio. E se as investigações que não andam no Rio de Janeiro, eu não sei porquê, vide o caso Marielle Franco, mas vide também a questão das rachadinhas e das relações do Bolsonaro com o escritório do crime. Tudo indica, as provas são cada vez, as informações são robustas que vão aparecendo, dados, que ele foi sócio do Adriano, que foi executado pela polícia baiana num fato até hoje não esclarecido. Isso o governador da Bahia, Rui Costa, que é um governador sério, tem de explicar, porque até hoje não é possível explicar o que aconteceu. Ele poderia ter sido preso, mas ele era um arquivo vivo perigosíssimo. Ele sabia de tudo, e principalmente da quadrilha Bolsonaro, e ele foi executado. Ele foi executado, o assunto caiu no esquecimento. Os 13 celulares da segunda esposa, que agora casou com uma pessoa que supostamente estaria devendo dinheiro para o Adriano, comunhão total de bens, uma história não esclarecida, mas vamos deixar de lado essa questão, vamos ver onde estão os celulares, e a apreciação, e as informações, com quem ele falou, por onde ele andou, né? Por que ele foi executado? Por que ele foi executado? Porque ele era um arquivo vivo, podia dizer tudo que sabia do Bolsonaro? Ele não tentou contato com o Bolsonaro? Não. Claro, não diretamente com o Asmodeu Bolsonaro, mas com Queiroz, né? Com toda a caterva que o cerca, aquela pandilha que assalta o Brasil, que destrói o Brasil. Será que não? Claro que sim, claro que sim. Estava lá, tinha contatos. Bolsonaro era sócio do Adriano, por isso que ele foi executado. Ou vocês acham que a execução foi um problema? Poxa, era uma pessoa cercada por dezenas de policiais, ele isolado numa casa. Ele poderia, se você tem instrumentos adequados e quem é treinado para isso, e presumo que a PM da Bahia o seja, você pode simplesmente mobilizá-lo, criar condições, porque você quer capturá-lo vivo com as informações que ele pode auxiliar no desvendamento de tantos crimes. A pergunta é, queriam capturá-lo vivo ou era necessário matá-lo? Porque ele era um arquivo vivo que especialmente envolvia Bolsonaro. Essa questão é séria. Bolsonaro era sócio dele? Tem de investigar. Há informações que ele teria participação, inclusive, naquelas construções clandestinas. A pergunta é como é que Bolsonaro conseguiu tanto dinheiro no segundo casamento? E vocês viram o segundo casamento nas reportagens da Juliana aqui, da Alpiva, no UOL? Vejam! Que coisa maravilhosa, tão cristã, tão conservadora. Veja, tem cenas ali que nem novela mexicana tem. Não, é um negócio assim inacreditável. Vejam, leiam as reportagens, ouçam os áudios, né, dela, da então cunhada no segundo casamento, né, tudo ali, puxa vida, em outras épocas isso daí derrubava o governo. E as pessoas vão assistindo e achando, olha, ainda não é hora de impeachment. Mas como? Com mais crimes do que isso, é preciso o que mais? Você vê um miliciano entrando no Palácio do Planalto, assim, ou precisa mais, eu não sei mais o que precisa.
Então, a questão que se coloca, e isso está presente, implícito hoje em todo o noticiário, é que é necessário dar um basta. Fux, insisto, ao receber o presidente da República, o senhor, sem querer, eu sei que o senhor pensou o oposto, presumo, chancelou o que ele disse sobre o ministro Barroso. E ao falar do ministro Barroso, ele está falando do Supremo. E ao falar do Supremo, ele estava batendo também no Tribunal Superior Eleitoral e falando em golpe, em golpe, em golpe, em golpe de Estado. E o senhor o recebe? O senhor o recebe? Meu Deus do céu! Esse é o erro. As instituições construídas, edificadas pela Constituição de 88, são boas. O problema não são as instituições. O problema são as pessoas que ocupam. O exemplo é o ministro Fux. Eu sei que não é fácil dizer não ao presidente da República, eu sei. Poxa, mas se ele fosse um gênio da raça, um presidente super popular, o Brasil crescendo a 10%, o Brasil é exemplo do mundo, e tivesse uma divergência menor sobre alguma questão, aí eu até posso entender. Mas não é o caso. O Fux é do Rio de Janeiro, Luiz Fux veio do Rio de Janeiro, do sistema judiciário do Rio. Ele conhece o Bolsonaro e sabe que ele é um miliciano. É impossível alguém que tem alguma função importante no campo político, no Rio de Janeiro, no campo judiciário, que não saiba que ele é miliciano, que não saiba que ele tem as mãos sujas de sangue, que ele é corrupto, né? Com tudo com quem ele se liga. O Luiz Fux sabe disso. É incompreensível o que ele fez hoje recebendo o Bolsonaro. E o Bolsonaro, o que ele está traçando, e aí envolve também a substituição do ministro Marco Aurélio Mello, né? Mas o que ele está tentando é ver, ele quer construir uma espécie de blindagem para impedir que ele vá para a cadeia, porque ele sabe que o seu governo está no fim. O seu governo está no fim agora, em 2021, não essas análises furadas de processo de outubro de 22, que ele vai fazer nada, ele vai cair agora é a hora, porque na história é assim, né? É o momento da hora, a hora é agora. Toda a CPI virou um grande instrumento, não no sentido de instrumentalizar, para desgastar, como falam alguns aqui, que eu dou risada quando eu leio. Não, é que a CPI era o locus, se transformou no locus privilegiado da luta política no Brasil. Quem disse isso 500 vezes? Eu, não é verdade? E por quê? Porque é com os instrumentos que ela tem pela Constituição, isso aqui é importantíssimo, porque a Constituição dá à CPI o poder de investigação. Pô, isso aqui é importantíssimo. Por isso que está sendo revelado tudo com enorme rapidez. Com enorme rapidez. Agora, o relatório final, nós sabemos, vai ser aprovado e vai para o Ministério Público, aí vai dar o destino que achar melhor. Mas aí já é uma outra esfera. A questão que se coloca agora, nessa conjuntura, é a questão da luta política. E mostrando, primeiro, o Tratkov, o Ministério Paralelo, o genocídio, e tudo isso, a conspiração contra as vacinas, que ele conspirou contra as vacinas, isso está comprovado, e o roubo, o assalto ao erário, né? Feito pelo Centrão e pelo lado podre das Forças Armadas, como bem definiu, eu assino embaixo, o senador Omar Aziz. Então, o cenário para o Bolsonaro é de fim de festa, é de fim de festa. Esse é o cenário, né? O cenário desenhado. E o desespero dele agora é tentar buscar alguma forma de blindagem. Não conseguirá, porque são crimes muito evidentes e com provas robustas que estão sendo apresentadas. E a história, em certos momentos, o relógio em um dia anda 48 horas, 72 horas. Isso que é o processo histórico. É quando em um dia ocorre tantas coisas que você fala assim, meu Deus do céu, não ocorreu uma semana, um mês, um bimestre, um semestre, um ano, e ocorre tudo num dia. Assim, a história é assim. E nós estamos vivendo uma aceleração do movimento histórico. E esse é o momento, portanto, e essa aceleração, ela tem alguns mecanismos que estimulam essa rapidez no funcionamento do relógio da história. O principal nesse momento é a CPI da pandemia, porque ela que vai apresentando, vai alimentando com as denúncias de corrupção gravíssimas e com toda essa articulação de genocídio. E, enquanto isso, ele vai ficando desesperado, porque vai ter ação da justiça, queira ou não. E, muito importante, também as investigações no Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Então, é esse o cenário. Daí que quando eu falo, para o Bolsonaro, hoje é uma escolha de Sofia. Ele está pensando, vou para Papuda ou vou para Bangu?
uma coisa é certa, ele vai para a cadeia. Se você gostou dessa, melhor dizendo, no feminino final é a live, e essa questão da gente usar sempre expressões em inglês também me incomoda. Mas tudo bem, não vou dar uma de Policarpo Quaresma, também aqui lá do Lima Barreto. Mas se você gostou dessa live e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 623 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Sempre diga para se inscrever lá no canal YouTube Marco Antônio Villa, né? Ativar as notificações, que é aquele sininho que avisa as novas postagens, coloca like no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a parte de baixo aqui dos comentários. Lembro também que o canal, nós hoje postamos a entrevista com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que lança o Rodrigo Pacheco como candidato à presidência da República. Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado e, pela Constituição, é o presidente do Congresso Nacional. E assista essa entrevista que ele faz sua análise, ele, nesse sentido, é um político hábil, né? Ele apresenta o Rodrigo Pacheco como se fosse uma espécie de terceira via. E fala também da sucessão aqui em São Paulo para o governo estadual. Lembro que nós criamos algo a mais. Além da live, com o mesmo formato que nós estamos mantendo, as entrevistas, nós temos algo mais. O algo mais são os membros. Se vocês olharem, está em azul, um retângulo, vocês clicam lá, tem selos, emojis, tem um encontro falando de cultura no último domingo do mês e o encontro fazendo um balanço do que de principal ocorreu, especialmente no campo da política e da economia no mês, na última sexta-feira. Então, na última sexta-feira do mês, esse encontro. No último domingo do mês, falando de cultura, tem os selos, emojis, basta clicar, vocês têm todas as informações e o porquê disso também. Está tudo ali. Lembro também que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos, portanto, amanhã. Até!